A proibição de Moisés. Conta-se que no deserto, ao tempo de Moisés, grandes sábios da espiritualidade estudaram os recursos de fornecer ao novo mundo o roteiro de revelações. Com semelhante empreendimento, os homens poderiam excursionar os domínios da morte, aprendendo pouco a se aprimorarem de acordo com a lei divina. Concretizado o projeto, cujas particularidades eram privativas das autoridades superiores, intercâmbio natural se faria entre os vivos do planeta e os vivos do além, religando-se a Terra gradativamente ao paraíso perdido pelo reajustamento espiritual de seus filhos. Informado quanto à iniciativa, o grande legislador dos hebreus passou a colaborar com os instrutores desencarnados na execução da experiência. Organizaram-se-lhe os primórdios do serviço. Necessitavam, para começar, de um organismo feminino, suficientemente passivo que atendesse na qualidade de medianeiro entre os dois mundos. Ouviria a ela os espíritos desencarnados e encarnados, com a serenidade precisa, colocada num campo de vibrações delicadas entre ambas as esferas, iniciando-se dessa forma o arrojado experimento. O assunto era novo e interessaria a milhões de seres. Em razão disso, a mulher instrumento exibiria trajes despistadores para não provocar obsessões afetivas. Não se lhe identificaria a condição pelas vestes, envergaria a túnica de homem e não seria conhecida nem pela feminilidade interior, nem pela masculinidade aparente. Seria o oráculo, destinado a abrir novos caminhos à mente do povo escolhido. Os hebreus têm o direito de indagar com nobreza e valer-se do serviço em necessidades importantes, numa cota de 20% das atividades, reservando-se aos demais 80% de possibilidades da tarefa ao plano espiritual, a benefício coletivo. Quanto ao oráculo, manter-se-ia em posição de serviço desinteressado a todos, sem grandes laços no coração, para não comprometer a obra, cultivando o trabalho comum do pão de cada dia pelo suor digno, de modo a não parecer orquídea dos mortos ou sanguessuga dos vivos. Encontrada a pitonisa, que se submeteu a condições estabelecidas, encetou seu trabalho. Moisés rejubilava-se. Quem sabe, talvez, a iniciativa viesse melhorar o espírito geral. O povo necessitava iluminação pelos dons celestes. Tentava explicar diariamente as obrigações da alma para com o Deus único. Entretanto, encontrava somente dureza e ingratidão. A intervenção pública à esfera maior provavelmente lançaria imensa luz sobre o decálogo. Os mandamentos divinos, certo, seriam interpretados com a beleza sublime de que se revestiam, e o testamento do céu seria glorificado. Inaugurou-se o serviço com grandes esperanças. As primeiras semanas foram de ação ambientadora, que se consumou, aliás, com a rapidez do relâmpago. Quando o povo reconheceu que os mortos se comunicavam efetivamente e que aquela organização se constituía de bálsamo e verdade, o ministério assumiu características inquietantes. Judeus de todas as tribos afluíam de todos os lados. Do deserto em que se achavam, partiram mensageiros para as regiões circunvizinhas espalhando a notícia. Descendentes de Abraão e Mara, e Socó, Orma e Rebeson foram cientificados. Remanescentes de Israel e do Egito e na Caldeia receberam informes. E em breve rodeava-se o oráculo de impulsiva multidão. Moisés, que se alegrara a princípio, tremeu de receio. A pitonisa, que se dedicara ao experimento com sincero otimismo, viu-se de um instante para outro qual frágil barquinho no dorso de vagas enfurecidas. Sustentada por um fio do plano espiritual, que a custo lhe evitava qualquer imersão nos estranhos recôncavos do abismo, resistiu corajosa nos primeiros tempos, e a missão prosseguiu, se bem que anormalmente. O povo,
ao qual se destinavam as bênçãos do intercâmbio com a esfera superior, não compreendeu o serviço intuído. Ninguém desejava elucidações referentes aos mandamentos divinos. Não desejava informar-se quanto à natureza da luz que visitava o Sinai, e muito menos aceitava diretrizes edificantes para que mais tarde atingisse mais altos círculos da vida. Queria gozar a hora presente, assenhorar-se de patrimônio dos vizinhos, ganhar guerras com o estrangeiro, armazenar trigo e vinho, pilhar terrenos devolutos, conquistar rebanhos indefesos, construir carros de triunfo sanguinolentos. Para isso, o oráculo, ao invés de ouvir a espiritualidade superior que a sustentava na difícil empresa, passou a receber milhares de consultas sobre os mais rateiros interesses da vida material. Cruelmente enganados pelas próprias ilusões, homens e mulheres de Israel cobriam-no de glórias exteriores. Transportavam-no de um lugar para o outro sob manifestações festivas e impunham-lhe destaque singular aos galarins da fama. E a tarefa prosseguiu. Abnegados orientadores da vida mais alta acompanhavam a missão sempre dispostos a beneficiar. Todavia, nunca chegaram a 10% das realizações elevadas que lhes competiam. O povo apenas procurava fugir à execução dos desígnios do Pai Supremo. Não pretendia ouvir as vozes do alto, e sim fazer vozerio e tumulto embaixo. De modo algum desejava elevar à terra a luz do reino celeste, e sim converter o reino divino em escuro subúrbio das paixões terrestres. Em face dos benfeitores que vinham atendê-lo solicitamente, intentava somente alijar dificuldades benéficas, resolver questões profundamente inferiores do drama evolutivo, com plena obtenção de favores baratos e elixires da juventude. Ninguém procurava trabalhar a iluminação, elevação, conhecimento, aperfeiçoamento ou melhoria própria. Em vista disso, o oráculo era muito pomo da discórdia terrestre que elemento de construtividade espiritual. Vivia como um terreno litigioso, provocando malquerenças e desentendimentos sem fins. Tantas lutas estéreis foram acesas que missionários de cima deliberaram interromper a experimentação. A turba era demasiado infantil para receber a revelação que não chegava nem mesmo a vislumbrar. No auge da tempestade que se fazia cada vez mais intensa para a opinião israelita, cortaram o fio de ligação e o oráculo desapareceu no torvelinho. Acirrou-se a tormenta, azedaram-se os debates, surgiram deploráveis semeaduras de ódio, desânimo e desesperação. O grande legislador, apavorado com as atitudes de sua gente, escreveu então as célebres palavras do capítulo 18 do Deuteronômio, situando a consulta aos mortos entre os assuntos abomináveis. E a proibição perdurou oficialmente no mundo por mais de 1000 anos, até que o Cristo, em pessoa, a abolisse no cume do Tabor, conversando com o espírito do próprio Moisés perante os discípulos espantados.